Então a maior tortura para as viúvas era cortar os seus cabelos. Surgia então uma mulher de cabelos raspados, sem cor, sem joias, em um ambiente cultural em que as mulheres costumavam ser equiparadas a deusas, porque centenas de milhares delas teriam que se submeter a algo tão desumano e brutal. Talvez as deusas do céu possam ter uma resposta, quem sabe? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje como vocês viram, o tema é sobre as viúvas, uma questão frequentemente feita aqui por vocês. E hoje eu trouxe tudo bem explicadinho, como sempre, para vocês. Primeiramente, eu vou pedir para você verificar se você é inscrito no canal. Já se inscreve, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Bom, a gente vai começar aí com uma pequena introdução. A Índia abriga cerca de 40 milhões de viúvas. Isso equivale mais ou menos a 10% de toda a população feminina entre mulheres adultas e mulheres idosas. No geral, a Índia ainda é considerada um país muito jovem. Cerca de 9% apenas da população é composta por idosos. Mas o número de idosos tem crescido constantemente. A ONU estima que daqui a algumas décadas esse número possa chegar a 300 milhões de idosos aqui na Índia. Para quem não sabe, a Índia é um país onde a previdência social, a aposentadoria pelo governo, ela é praticamente inexistente. Em um país sem previdência social e sem saúde médica estatal de qualidade, a Índia se preocupa em como os seus idosos serão tratados. Mais de 90% da força de trabalho aqui na Índia, seja homens ou mulheres, são trabalhadores informais. Apenas 10% dos trabalhadores são formais, têm previdência social e todos esses tipos de impostos que lá no Brasil a gente costuma aí ter uma população muito maior que paga previdência, né? Aqui 90% dos trabalhos são informais. A maioria, lógico, são trabalhadores informais de baixa renda e que não pagam qualquer tipo de previdência social. Para essas pessoas, a grande maioria de baixa renda, isso coloca eles numa posição muito vulnerável, onde eles podem se afundar abaixo da linha da pobreza quando eles chegam na velhice. E para as mulheres idosas e viúvas, é uma situação ainda mais arriscada. Essas viúvas não têm qualquer segurança financeira, infraestrutura para o bem-estar delas e elas são muito mais vulneráveis do que os homens. Todas as principais crenças religiosas aí no mundo inteiro, elas têm o seu principal código de conduta e ética acerca das mulheres que ficam viúvas. Como as viúvas são vistas nas religiões, o Islã, por exemplo, ele proíbe qualquer tipo de maltrato às viúvas. Isso é totalmente diferente da questão árabe pré-islâmica, onde as noivas virgens eram colocadas muita ênfase em cima dessas noivas virgens, E com a revelação do sagrado ao Corão, muita coisa mudou. Existiram inúmeras guerras, batalhas e entre os árabes, muitos soldados morreram deixando milhares e milhares de mulheres viúvas. Olha só, de acordo com o Hadith, o profeta Mohammed acreditava que aquele que cuida e trabalha para uma viúva é como um guerreiro lutando pela causa de Alá. Para quem não sabe, o Islã ele permite um novo casamento para as viúvas ou até mesmo para as mulheres divorciadas. No entanto, existe um roteiro, A viúva ela deve esperar aí cerca de 4 meses e meio, 4 meses e 10 dias, que é para observar se há alguma gravidez, Passado esse período, se não houver nenhuma gravidez, a mulher ela pode se casar novamente. Se houver uma gravidez aí do seu falecido, recente falecido marido, ela deve esperar que o seu bebê nasça para aí então ela poder se casar de novo. Para quem não sabe, o profeta Mohammed havia se casado várias vezes e curiosamente 2 de suas esposas eram mulheres viúvas. Já no cristianismo, no antigo mundo patriarcal da Bíblia, a viuvez é um pouquinho mais complicada, mas tanto no Novo Testamento quanto na Bíblia hebraica, as viúvas são repetidamente objetos de milagres. No cristianismo, depois que uma mulher perde o seu marido e fica viúva, todas as esperanças seriam para que se ela tivesse um filho homem, para que aquele filho homem cuidasse dela. Se ela não tivesse, ou se o seu filho homem também falecesse, isso era considerado uma tragédia muito maior. Existem alguns personagens no Antigo Testamento, como por exemplo, Naomi. Naomi, essa personagem do Antigo Testamento, ela fica viúva e ela perde tanto o seu marido
quanto os seus filhos homens. Mas essa história aí do Antigo Testamento, ela tem uma reviravolta, onde a Naomi, ela encontra um consolo, uma amiga, né, na Ruth, que é a sua nora, que também é uma viúva recente. Existem outros personagens aí do Antigo Testamento, como por exemplo Judite. Judite era uma viúva considerada muito rica, muito bonita e sem filhos, mas que optou por uma vida santa após a morte do seu marido. Tem também uma personagem, Abigail, ela também perdeu o seu marido aí no Antigo Testamento e ela casa-se de novo aí com o lendário rei Davi. Já partindo para o hinduísmo, a história é totalmente diferente. Na Índia antiga, né, na Índia védica, que eu tanto falo aqui da época dos Vedas, quando os Vedas foram escritos, as mulheres eram tidas com uma extrema estima aqui. Elas eram muito colocadas num pedestal. Elas tinham total liberdade para a educação e para a escolha de seus cônjuges. Bom, na viuvez não era diferente. Quando a mulher ficava viúva, ela tinha diversas opções. A primeira delas chama Brahmacharya, que seria o celibato rígido, né? Após o seu marido morrer, ela pode escolher levar uma vida santa, não se envolver mais com nenhum homem, não se casar novamente. Uma segunda opção, ela pode sim se casar novamente. Naquela época era muito comum que, se o seu falecido marido tivesse um irmão, era muito comum que elas mesmas escolhessem aquele homem, o irmão do seu marido, seu cunhado, para se casar com ele. Isso era muito comum, por escolha mesmo da viúva. Principalmente se ela já tinha filhos com o seu falecido marido, assim a prole não mudaria muito ali a genética. Uma terceira opção bem controversa, que eu tenho certeza que você já ouviu muito falar, se chama Samarana. Voluntariamente se jogar na pira funerária onde o seu marido está sendo cremado. Sim, vocês já ouviram muito falar nisso. As viúvas são queimadas, as viúvas são queimadas. Aí na antiga Índia védica existia essa opção para a mulher, se ela quisesse. Parece muito forte, mas isso era, como eu falei, apenas uma opção, o que se tornou, com o passar do tempo, uma coisa um pouco distorcida, em que isso acabou se tornando uma obrigação social, não por lei, é lógico, mas que era visto como se a mulher não se jogasse na fogueira onde seu marido estava sendo queimado. Eles viam como se ela não amasse o suficiente o seu marido. Como eu falei, isso foi distorcido com o passar do tempo. A intenção inicial, ela não era essa, ali na antiga védica, não era visto dessa forma. Isso foi visto com o passar aí dos séculos. Hoje em dia, é proibida por lei. E uma quarta opção, uma opção bem curiosa que eu queria explicar para vocês, aí que foi descrita nos Vedas, que é chamada de Niyogi. Essa era uma opção para principalmente as viúvas que não tinham nenhum filho homem, se elas quisessem escolher um homem para que ele fizesse uma fertilização nela. Naquela época não existia fertilização in vitro, né? Mas existia sim essa opção deles poderem ter uma relação sexual e a mulher engravidar. E essa mulher, ela não precisava se casar para isso, né? É como se fosse uma produção independente. Sim, é uma coisa muito curiosa. Isso já existia há milhares e milhares de anos, foi descrito nos Vedas. Como eu falei já em outros vídeos, é muito interessante porque os Vedas, eles descrevem coisas que pra gente hoje em dia é uma coisa tão moderna. Ele não poderia de qualquer forma querer pegar essa criança e falar, não, ele é meu filho também, não. E esses eram homens selecionados, homens especiais, que poderiam fazer isso apenas 3 vezes durante a vida dele, para que não ficasse aquela bagunça, né, toda. E eles eram proibidos de ter qualquer tipo de relação amorosa, né? Se eles quisessem, eles deveriam se casar, né, obviamente. Mas se a mulher quisesse apenas para procriar, para ter um filho, para depois que aquele filho cuidasse dela, ela poderia sim escolher essa opção. Durante o final da Era Védica, né, essa estima com as mulheres, ela declinou de maneira absurda, né? A Índia Védica, ela tratava a mulher com muito mais estima, né? Tem muitos outros rituais que ficaram conhecidos, né? Como muita gente aí me pergunta sobre o caminho das Índias, quando a Maia supostamente acredita, a família da Maia acredita que ela perdeu o seu marido, o Raj, né? Que eles fazem, que eles tiram todas as joias dela.
Este era um ritual, sim, praticado até algumas décadas atrás. Hoje em dia é muito raro. As viúvas que fossem mais idosas, as viúvas mais velhas, elas iam até esta viúva recente, elas quebravam todas as suas pulseiras, todos os seus churis, elas borravam o seu sindor, né, essa marca que a gente usa na cabeça, elas borravam o bindi, tiravam o bindi da mulher e quebravam inclusive o seu Mangassutra. Elas usavam, sim, trajes totalmente brancos, né? Era considerado uma forma de celibato, né? Era considerado que quando seu marido morre, toda a cor da sua vida desaparece. A situação atual das viúvas, embora muita coisa tenha sido proibida, como eu falei, por lei, existe até um regulamento ali de 1829, onde se jogar na fogueira, né, como uma obrigatoriedade social, se tornou crime, né? Mesmo com muitas coisas sendo proibidas e muitos costumes já terem caído por terra, né, muita coisa ainda é repetida. Muitas viúvas são jogadas para fora de casa, são expulsas de casa depois que elas perdem os seus maridos. Infelizmente, em muitos locais de zonas rurais aqui na Índia, uma mulher sem marido é uma mulher que não tem respeito, né? Uma mulher é respeitada, principalmente nessas zonas afastadas, essas zonas rurais, somente se ela for mãe, filha e esposa. Pelo governo, todas as viúvas da Índia têm direito a uma pensão de cerca de $5. Sim, parece ridículo, né? Mas são $5 por mês. Muitas viúvas idosas são analfabetas e muitas nem têm acesso a contas em banco para receber este tipo de ajuda. Onde eu moro, por exemplo, eu moro na capital de um estado, eu nunca vi na minha vida esse tipo de coisa, eu nunca vi uma senhora toda vestida de branco porque ela é viúva. Ainda falando sobre experiências próprias, né, eu perguntei algumas coisas aqui para minha família, para o meu marido, se eles têm algum tipo de experiência com mulheres viúvas. O meu marido, ele tem uma grandíssima amiga dele, que ela tem um filho homem, ela foi viúva muito cedo, né, o filho dela ainda era pequeno, e ela teve muita ajuda da família do falecido marido dela, e hoje em dia vive ela e o filho dela. E também tem uma familiar aí do meu marido, uma tia de segundo grau, algo do gênero, lá do vilarejo, lá da zona rural, e ela também perdeu o seu marido quando ela tinha 2 filhos ainda pequenos, um casal de filhos pequenos. Ela recebeu ali tudo da família do falecido marido dela, eles moravam em joint family, e eles davam comida, davam o necessário para ela, né? E aí hoje o filho dela cresceu, trabalha, tudo e cuida da mãe, né? É uma situação muito complicada, né, gente? Porque hoje ainda somente 30% das mulheres indianas, 25 a 30% delas estão no mercado de trabalho. Muitas mulheres idosas não têm qualquer tipo de renda, não conseguem qualquer tipo de previdência social. Então, sim, elas dependem muito do seu marido, do seu filho. Em 1856, já tantos esses anos atrás, existiu aí uma lei que foi autorizada do novo casamento das viúvas, né? Por lei, elas podem sim se casar novamente. Mas como eu falei, em muitos locais afastados, em zonas rurais, eles esperam que depois que ela perde o seu marido, ela leve uma vida de celibato, né? Uma vida aí pura, que ela não se envolva, não se case novamente, não pense em homem, nada disso. Existem pessoas que inclusive não as querem em momentos auspiciosos, como em casamentos, por exemplo, porque eles acreditam que ela trará má sorte, né? A falta de educação e de conscientização das pessoas só piora esse estigma aí em cima das viúvas aqui na Índia. Tanto o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, eles falham muito com elas, né? Agora a gente fala um pouquinho de uma coisa muito conhecida que é chamada a cidade das viúvas aqui na Índia. Isso existe sim, existe uma cidade em Uttar Pradesh que se chama Vrindavan. É uma cidade onde eles acreditam que Lord Krishna passou a sua infância e sua juventude. Eles não têm aí muita noção específica de quantas viúvas, acreditam-se muitas pessoas que sejam de 2 a 3 mil viúvas somente naquela cidade, outras pessoas acreditam que mais de 10 mil viúvas vivam lá. Muitas migram para lá de várias partes do país, né, em busca de paz, em busca de um teto, em busca de se sentir ele representada, em ter outras viúvas por perto. A maioria, como eu falei, migra sozinha, vai para lá sozinha, mas algumas vão acompanhadas de gurus de confiança, né? E algumas, infelizmente, vão
com algum parente, né? E o parente simplesmente a joga e a deixa lá para passar o resto da vida dela. Nessa cidade existem diversos templos para Lord Krishna, né? Onde essas viúvas, elas procuram por um teto, procuram por companhia de outras viúvas, elas têm comida, têm um prato de comida. A Suprema Corte da Índia, ela ordenou ali para as agências municipais ali de Vrindavan que melhore as condições de vida dessas viúvas que moram por lá. Agora a gente vai falar um pouco das fundações, das ONGs que são criadas aqui na Índia em prol das viúvas. Uma das mais conhecidas, ou talvez a mais conhecida dessas ONGs, desses projetos, seja a Fundação Lumba, que até 2007 era focada mais às crianças, aos filhos dessas viúvas, né? E a partir de 2007 isso se maximizou ali para ajudar também as viúvas a empoderá-las. Existe muito preconceito também com as viúvas jovens, né? É difícil para elas para arrumar um emprego, muitas não têm capacitação, e essa fundação, ela dá capacitação para essas mulheres, ela dá cursos. Essa fundação, ela não só ajuda aqui na Índia, ela ajuda viúvas aí do Nepal, do Quênia, da Síria, de diversos países. Novos projetos dessa mesma fundação foram lançados em Bihar, Andhra Pradesh, em Nova Delhi. E em 2013, essa fundação trabalhou inclusive em parceria com a ONU Mulheres. Em 2014, mais projetos foram lançados, foram doadas milhares de máquinas de costura, né, para ajudar na renda dessas mulheres. E em 2016, o atual primeiro-ministro aqui da Índia, o Narendra Modi, ele inaugurou aí dentro dessa fundação também um programa de capacitação para mais de 5.000 viúvas que moram em Varanasi, né? Essa Varanasi também é uma cidade extremamente sagrada aqui na Índia, já comentei delas com vocês em vídeo anterior. Em Varanasi eles acreditam que existam mais de 90.000 viúvas. Uma outra fundação que conta com pouquíssima ajuda do governo, né, conta mais com doações, é a Fundação Kamla, que um dos seus projetos é voltado para as viúvas. Elas fornecem abrigo para elas, fornecem um ambiente mais agradável, fornecem capacitação quando possível e uma maior qualidade de vida. Em Uttarakhand, também existe um projeto voltado para as viúvas, né, o Entrust. E essa fundação ajuda várias mulheres ali de zonas rurais, zonas mais remotas de Uttarakhand. Eles dão sementes e dão equipamentos agrícolas para que elas possam maximizar a sua produção nas fazendas. Todos esses projetos, todas essas ONGs, essas fundações, eu deixei o link na descrição para vocês, para quem tiver interesse. Os links estão em inglês, né? Deixei também outros links de pesquisa onde eu achei todas essas informações. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui no vídeo, se você me acompanhou até aqui, né, deixa aí o seu comentário do que você achou do tema de hoje, do vídeo de hoje. Novamente foi um vídeo bem complexo, bem explicado para vocês. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. É um tema bem complicado também, é um tema bem sensível, né? É parte aí do machismo estrutural que está enraizado nas raízes mais profundas da Índia, né? Isso também é muito culpa do machismo. Essas mulheres, sejam elas novas ou mais velhas, essas mulheres, elas não têm capacitação, muitas são analfabetas, né, de zonas rurais, elas dependem sempre de algum homem, né? E para mudar isso é muito difícil, porque você precisa mudar diversos aspectos, você precisa mudar principalmente a conscientização, você precisa educar o povo inteiro, isso leva muito tempo. Uma coisa que leva menos tempo, que tem sido feita aí a passos de formigas, né, é você dar independência financeira para essas mulheres, você ajudá-las, não somente dar esmola, dar um prato de comida quente, mas você capacitá-las, né. Logicamente, o governo deveria ter a maior participação nisso tudo e não tem, né, é mais uma falha do governo, novamente. Deveriam dar planos de pensão para quando essa viúva, principalmente essa viúva, ficasse idosa. Isso também não existe. Bom, antes de a gente finalizar, novamente, eu vou pedir para você verificar se você é inscrito no canal, você se inscreve, já deixa o seu like, o vídeo de hoje foi bem legal. Eu gostei bastante de fazer esse roteiro, né? É sempre difícil falar sobre machismo, sobre desigualdade, sobre discriminação. Agradeço mais uma vez para você que me acompanhou até o final do vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço e até a próxima.